Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Glória a Deus. Você que nos assiste, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Faça com que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas e que eles também sejam abençoados em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, que o teu poder se manifeste nessa noite e que em nome de Jesus a tua palavra possa produzir no coração e na vida de cada um exatamente o que o Senhor enviou para que ela produzisse nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. A semana passada nós começamos essa série de mensagens, de 3 mensagens, com o tema O Tempo de Deus, a Lei. E falamos sobre o tempo da lei. Hoje, na nossa segunda mensagem, vamos falar o tempo de Deus, a graça. É esse o tempo que vivemos, o tempo da graça. Mas eu fiz questão de compartilhar com vocês o que acabamos de ler na carta de Paulo aos Efésios, porque essa palavra dita por Paulo nos traz a direção do que é viver no tempo da graça. E Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Na origem da palavra graça, o sentido nos traz dizendo que é dom ou algo imerecido. É algo que você recebe sem merecer. E quando pensamos no tempo da lei e analisamos os nossos dias, nos dá uma falsa impressão que nós vivemos em um tempo melhor e que somos privilegiados, que Deus nos amou até mais que aos outros. Não. Viver no tempo da graça também implica em responsabilidades que nos fará viver o próximo tempo ou não, o tempo da glória, que é o que vamos falar na próxima mensagem. Quando pensamos nos irmãos, nos servos do Senhor que viveram no tempo da lei, nos colocamos às vezes em um patamar acima. Mas a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo novamente, na primeira carta aos Coríntios, ele nos diz no capítulo 6, no versículo 12, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo: eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas nem tudo combina para que eu faça. As pessoas têm uma falsa impressão de que viver no tempo da graça é um tempo em que eu vou viver na maior folga e que eu vou poder viver do jeito que eu quero. Mas o livre-arbítrio não nos dá o direito de cometer erros. Quando Deus deu ao homem
o livre-arbítrio, ele trouxe para o homem uma responsabilidade. E quando temos consciência desse livre-arbítrio, a partir do pecado, o homem tem consciência do que é certo e do que é errado. A partir daquele instante, o livre-arbítrio traz para mim e para você uma dura realidade: que eu sou responsável pelos meus atos. Eu não vivo mais um tempo da inocência, onde eu não conheço o que é certo e o que é errado. O pecado abriu os olhos de Adão e Eva. E agora, eu preciso entender que eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo. E eu falo isso no mundo espiritual. Não estou aqui tratando dos meus deveres como cidadão. No tempo da lei, por exemplo, o adultério ele era penalizado com a morte. Falamos isso na mensagem passada. O livro de Levítico diz que quando um homem ou uma mulher fosse encontrado em ato de adultério, os dois precisavam ser apedrejados. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixa que as coisas aconteçam novamente. A palavra do Senhor nos diz que nada é novo debaixo dos céus. E um dia, Jesus estava sentado, conversando com seus discípulos, falando do amor de Deus, fazendo aquilo que Ele veio fazer, pregar o Evangelho. João capítulo 8, versículo 7. A Bíblia nos diz que, de repente, chegaram próximo de Jesus vários homens, trazendo arrastada uma mulher que tinha sido pega em ato de adultério. Jogou aquela mulher aos pés do Senhor e confrontou Jesus com a palavra. Quem fez isso? O diabo. O diabo fez isso com Jesus. Olha, você não disse que é o Filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Da mesma forma, Jesus sendo confrontado por aqueles homens, Jesus disse: de fato, Moisés trouxe em um dos seus artigos na lei que aquele que fosse pego em ato de adultério precisava ser apedrejado, o homem e a mulher que fosse pego. Eu não vim aqui para desfazer da lei, mas para cumpri-la. E quando aqueles homens ouviam Jesus falar, certamente eles pensavam que Jesus iria mandar apedrejar aquela mulher. E quando ele fizesse isso, eles iriam acusar Jesus de burlar a lei, porque só o sacerdote poderia fazer isso. E Jesus disse: a lei está aí, cumpra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor nos diz que um a um, todos se retiraram da presença do Senhor. Quando Jesus diz isso, quando Jesus não permite que aquela mulher fosse morta, afrontando aqueles homens com essa palavra, perguntando se eles também não tinham pecado, Jesus estava dando um livre acesso ao pecado? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que o povo não me ouviu. Espera aí. Quando Jesus não permitiu de forma muito clara e sábia que aquela mulher fosse apedrejada, Ele estava liberando para que o pecado acontecesse, sim ou não? Não. Amém. Pensei que eu estava só. Jesus não liberou. Jesus não abriu um precedente para o pecado. Mas ele trouxe uma nova interpretação da lei. E ali ele estava dizendo: olha, os homens pecam, mas Deus é quem vai julgar. Vocês também são pecadores. Vocês não podem fazer isso. Deus julgará o homem no último dia pela palavra, pelo que está escrito. Tudo o que tem para ser feito já foi feito. Todas as palavras já foram ditas. E no dia do juízo final, Deus vai usar da sua palavra
e vai confrontar com cada atitude de cada um ser humano. E cada um será condenado ou absolvido. A palavra do Senhor, ainda falando de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, e nos tempos da lei, alguém que pecava era morto, por que eu não morro se eu pecar hoje? Porque a morte em que é dita aqui não é mais a morte física. Porque a morte física todos um dia passaremos. Seja cristão ou não, rico ou pobre, preto ou branco, todos enfrentaremos a morte um dia. Mas a morte que Paulo traz aos romanos é a morte espiritual. Nos tempos da lei, muitos ficaram no deserto. No tempo da graça, muitos também ficarão. Infelizmente, no dia em que o Senhor Jesus vier, porque Ele virá para buscar a sua igreja, muitos dos que estão dentro da casa do Senhor, muitos dos que levantam a mão em adoração, ficarão e não serão levados, deixados para trás. Aqueles que viviam no tempo da lei e que morreram no deserto, representava exatamente o que iria acontecer, o que vai acontecer no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Sabe, a vida aqui na terra, a vida nos dias da graça, é a prova que estamos fazendo para ver se vamos ser aprovados ou não, para ver se entraremos na nova Jerusalém ou a nova Canaã celestial. Moisés mostrou ao povo, eles viram a terra e não desfrutaram dela. Muitos de nós estão conseguindo viver um pouquinho da presença do Senhor, nos derramando em um momento de louvor, de oração. A presença do Senhor é real em nosso meio. E assim como as pessoas que saíram do Egito com Moisés viram a terra de Canaã, mas não entraram, muitos estão provando do que é estar na presença de Deus nesses dias e não estarão na presença do Senhor. Isso é muito duro. Isso é muito duro. E muitas vezes não é dito, mas é pregado que o tempo da graça, e de fato é o tempo da bondade, da benevolência do nosso Deus. Mas também é o tempo em que Deus está provando a geração que vive nela. Assim como foi provado aqueles que viviam nos tempos de Moisés. Nós, a geração do tempo da graça, estamos sendo provados. No dia que Jesus voltar, no dia que o nosso Senhor vier para buscar a sua igreja, você vai entrar na nova Canaã, na Jerusalém celestial? Não me responda, mas reflita junto comigo. Pense no que eu estou falando e deixa Deus trabalhar no teu coração. Deus está falando que na sua palavra, deixa eu abrir aqui, dessa vez eu vou abrir. Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, versículos de 37 a 42. Diz assim a palavra do Senhor:
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Você não sabe o dia que virá o seu Senhor. Assim como as pessoas não sabiam quando viria o dilúvio. Na verdade, eles não deram crédito que viria uma chuva que inundaria toda a terra. Estudiosos, teólogos, chegam a dizer que a chuva do dilúvio foi a primeira chuva de verdade que teve na terra. Então o povo não era acostumado a ver aquilo. E quando Noé começou a construir a arca, foi tido como louco. Um velho maluco, que durante 100 anos construiu uma embarcação imensa em um lugar que nem um riacho tinha, dizendo ele que o Senhor enviaria uma chuva e destruiria a todos. Não é diferente dos nossos dias. A palavra do Senhor é pregada, o Evangelho é levado aos 4 cantos do mundo, e muitos são tidos como loucos, porque estão falando que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas sem pensar naqueles que estão lá fora, sem pensar naqueles que não conhecem a palavra de Deus, vamos pensar em mim e em você. Você que nos assiste, que conhece a palavra do Senhor. O que é que Deus está falando? Deus está dizendo que muitos ficarão. Ele está falando uma conta aqui de 50%. 2 estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. A banda Cádice Barneia tem uma música que diz que 2 estarão numa cama, e ele canta: 2 numa cama, um será levado, um será levado. Jesus voltará e muitos ficarão. Porque as pessoas estão achando que viver no tempo da graça é viver como eu quero. Meu corpo, minhas regras. A vida é minha, quem manda sou eu. Ótimo, você manda, a vida é tua. Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem consciência do que você está fazendo. No dia do julgamento final, você não pode dizer que não sabia. Você sabe. O homem sabe o que ele está fazendo de certo ou de errado. Mas o que fazer então? Para no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, eu seja um dos contemplados em estar na presença do Deus vivo, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, no lugar onde as ruas são de ouro. E Jesus disse que lá existem muitas moradas. Todos nós teremos um lugar para ficar. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Em Mateus também, no capítulo 19, ele diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 16.
abrir na 25, está longe. 19, 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? As pessoas sempre se preocuparam com isso. As pessoas sempre buscaram um plano superior. Jesus lhe respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aquele jovem, em outro trecho da palavra, a gente entende que ele é um jovem, é dito que é um jovem. Ele diz: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Que difícil! Jesus pediu que aquele homem vendesse tudo o que tinha, dividisse o seu dinheiro e seguisse a ele. Parece que Jesus estava pedindo algo muito grande, mas aquele jovem não entendeu, como muitos até hoje leem essa palavra e não entendem o que Jesus disse. Jesus não se preocupava e nem se preocupa se aquele jovem era rico. Esse não era o problema. Jesus não tem nenhum problema com a riqueza, até porque o Deus vivo, o seu Pai, é dono do ouro e da prata. Essa terra em que vivemos é cheia de riqueza que o próprio Deus fez. Então o problema de Jesus não é com a riqueza. Mas em Provérbios, capítulo 4, Salomão, inspirado pelo Senhor, ele traz a resposta para essa fala de Jesus, bem antes de Jesus, por sinal. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a vida. Guarde o seu coração. É o coração que Jesus queria daquele jovem. Ele não queria o dinheiro. Jesus não se preocupava com o que ele possuía. Mas a palavra do Senhor nos diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Jesus não tinha nenhuma preocupação com a riqueza daquele jovem. Só que quando Jesus olhou no olho dele, Jesus percebeu que o seu coração estava longe. E para estarmos na presença do Senhor, para vivermos na Canaã celestial um dia, para entrarmos no tempo da glória, precisamos ter o nosso coração em Deus, guardar o nosso coração, porque é dele, como disse Salomão, que procede a vida em que nós estamos esperando viver com o Senhor, procede do coração. É daqui, do centro das emoções, que Deus trata comigo e com você. É movendo o teu coração que Deus faz com que você tenha entendimento. E ao olhar para a palavra, não peque contra Deus. Tem uma música que minha mãe gostava muito. Esqueci o nome do cantor agora.
ela diz: me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, pois eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. E nessa canção esse cara diz: olha, Deus, se o Senhor quiser levar todas as coisas, leve, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Glória a Deus. Deus tem te dado grandes coisas. Deus tem feito maravilhas na tua vida. Mas o mais importante Ele fez no teu coração. Ele começou a fazer uma obra na tua vida que ninguém pode fazer. Ele conseguiu tocar em um lugar onde as pessoas costumam dizer o quê? Coração de homem é terra que ninguém... Pois é, mas é nele que o nosso Deus habita. É nele que o nosso Deus sonda. Por isso o autor dessa canção disse: Deus, tire todas as coisas de mim, mas deixe-me apenas com meu coração, porque ali o Senhor tocou com tua mão e me curou. E aí ele diz: me dá poder de filho. Me dá poder de filho para que eu possa andar sobre as águas, para que eu possa viver a multiplicação. Como filhos de Deus, regenerados pelo Senhor, viveremos a plenitude do tempo da glória. Nesses dias, no tempo da graça, estamos vivendo uma prévia do que Deus tem para fazer por mim e por você, do que Deus quer que eu e você vivamos. Mas se quisermos viver a eternidade, precisamos guardar o nosso coração em Deus. E eu escrevi aqui para não esquecer dessa frase. E essa pode escrever lá embaixo, by Pastor Max Carvalho. Guarde o seu coração, preserve nele as coisas de Deus, e assim você desfrutará da eternidade. Mais uma vez, a pedido da primeira dama. Guarde o seu coração, preserve nele as coisas de Deus, e assim você desfrutará da eternidade. Amém? É para, como diz um pregador dos nossos dias, é para aplaudir de pé, igreja. Fique de pé no teu lugar e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se quisermos viver o tempo da graça, o tempo da glória, precisamos hoje guardar o nosso coração para viver as bênçãos e a bondade do Senhor. Lutas viveremos, dificuldades passaremos aqui. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí um cantor baiano, ele vivendo todas as lutas, ele disse assim, ó, será que eu acho o tom? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluia, Deus, ainda bem. Ainda bem eu vou morar no céu, meu Deus. Eu vou morar com Deus. Ele diz assim, ó: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir.
Bate no peito e diz: eu vou subir. Você não está tão convencido ainda não, né? Mas o Senhor vai te convencer. Eu vou subir, eu vou subir, ainda bem. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, Senhor. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, ainda bem, eu vou morar no céu. Eu vou morar com Deus agora. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Aplauda ao Senhor. Oh, meu Deus. Ainda bem, Senhor. Ainda bem que o Senhor tem preparado um lugar para a tua igreja. Ainda bem o Senhor tem preparado uma nova casa para cada um de nós. Ainda bem, meu Deus, que em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor tem preparado um tempo especial para o teu povo. O Senhor tem preparado o tempo da glória, e é para lá que estamos indo. É para o tempo da glória, meu Deus, que estamos apontando pela fé. E em meio a tantas lutas, podemos dizer: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. A maldade, Senhor, domina o mundo, os corações. Pessoas estão trabalhando para fazer o mal contra o outro. Homens planejando destruir o seu semelhante. Ainda bem que eu vou morar no céu. O mundo, a terra, o planeta Terra, vivendo um caos, uma destruição. Cientistas dizendo que a terra não vai durar tanto tempo, que vai entrar em colapso, que vai ser destruída. Ainda bem que eu vou morar no céu. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem conservado o nosso coração em Tua presença. O Senhor tem guardado as nossas vidas em Ti. E como uma galinha protege os seus filhotes, a Tua igreja está debaixo das Tuas asas, sendo guardada, protegida. As intempéries vêm, mas o Senhor nos protege. O mundo tem vivido, Deus, o ensaio para o anticristo atuar de forma forte. Passaporte de vacina. E se não tiver vacinado, não entra. E as pessoas fazem um debate político sobre isso, é certo ou é errado. E quando eu vejo tudo isso, meu Deus, eu digo: Senhor, me prepara para viver o que eu tenho para viver. Me prepara, porque se o Senhor não voltar antes, a tua igreja vai começar a viver dias difíceis sobre a terra. Esse pseudo passaporte é só um sinal do que ainda vem. Mas ainda bem que eu vou morar no céu. Guarda, meu Deus, os teus filhos. Os teus filhos que estão nesse lugar, os teus filhos que nos assistem no nosso canal do YouTube, que a tua graça, que a tua bênção esteja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra tocou no teu coração, compartilhe os nossos vídeos, faça com que outras pessoas recebam dessa mensagem.
e que em nome de Jesus o poder de Deus se manifeste na tua vida. Deus abençoe você. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.